Você sabia que certas coisas, ao serem expostas, podem enfraquecer seu casamento? Mesmo que você não tenha intenção? Pois é. Hoje eu trouxe 3 coisas que você não deve compartilhar jamais sobre o seu casamento. Vamos lá? Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandler e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, 3 coisas na verdade, que são muito importantes, que você tem que prestar atenção e se atentar para não andar por aí compartilhando do seu relacionamento, do seu casamento. A primeira coisa são os conflitos íntimos. Aqueles conflitos, aquelas discussões que todo casal tem, super normal. Só que, o que acontece? Às vezes a gente tem uma discussão, você tem uma discussão aí com seu marido e tal, aí você conta no trabalho, você conta no seu círculo de amigas, aí você conta na casa da sua mãe, do seu pai, dos irmãos, dos cunhados, enfim, você sai falando. Todo conflito, toda discussãozinha que você tem com seu marido, você tá lá no ouvido do povo falando, ai, porque isso aconteceu, isso a gente discutiu por isso, isso. Aí você fala o outro lado, você fala a forma negativa do seu marido, né? Ah, ele fez isso, que ele fez aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí você expõe ali o seu casamento, você expõe o seu parceiro para outras pessoas. E aí talvez você esteja perguntando, mas por que eu não devo falar? Porque, veja bem, aí depois você se resolve com o seu marido, certo? Na maioria das vezes isso acontece. Porque foi às vezes uma discussão boba, normal ali, corriqueira do dia a dia. Você vai e se resolve com o seu marido, só que a imagem que os seus pais, ou que seus amigos, ou o pessoal do trabalho, ou qualquer lugar onde você falou do seu marido, eles já mudaram. A imagem deles mudaram sobre o seu marido, entende? Então fica uma situação muito chata, muito complicada. Mesmo que vocês se resolvam lá, eles vão ficar com aquela imagem negativa pelo que você disse. Porque isso às vezes não acontece uma vez, acontece 2, 3, 4, você tá lá falando. Sem contar que você pode até, digamos assim, enfraquecer um pouco aquele círculo também que você tem de amigos, familiares. E pode ser que em algum momento, se você precisar de fato, as pessoas já não vão dar muita ousadia. Elas vão olhar, não, é só mais uma briga boba, normal, daqui a pouco eles estão lá juntos. Então tem que tomar muito cuidado também com essas atitudes, entende? Porque além de enfraquecer seu círculo, pode enfraquecer também o seu casamento. Fica uma situação chata, constrangimento, você e o seu marido podem virar motivos ali de piadas, de brincadeiras de mau gosto, porque você fica expondo esses conflitos íntimos. Então, muito cuidado. Em vez disso, em vez de fazer isso, sente com seu marido, converse, explana, resolvam vocês. E se tiver algum problema que vocês realmente sentirem que precisa de alguém, procure uma ajuda profissional, tá bom? Que vai ser bem melhor do que vocês ficarem expondo a vida de vocês. Veja bem, desabafar é muito importante, mas a gente precisa saber com quem e o que a gente vai desabafar e o que a gente vai falar. O segundo ponto aqui, a segunda coisa que você não deve compartilhar jamais com ninguém, são os segredos e vulnerabilidades do seu cônjuge, sabe? Seu marido chega, fala sobre, sei lá, um trauma de infância, uma situação constrangedora que ele passou, ou uma situação no trabalho, ou um problema financeiro, qualquer coisa íntima, vulnerável, o seu marido fala pra você, e aí você vai lá, fala para suas amigas, fala para sua mãe, fala para sua sogra. Mas é porque ele me contou isso. A senhora sabia que ele passou por isso na infância? Porque assim, olha, pode ser que seu marido, ele não se sinta confortável para falar sobre isso com outras pessoas, ele se sentiu confortável com você. E ele falou pra você. É algo íntimo, é algo vulnerável, o nome já diz, vulnerabilidade. Você não tem que ficar comentando sobre isso aí com outras pessoas, gente. E eu sei que pode parecer óbvio, mas isso acontece demais entre os casais, acontece demais. As pessoas ficam falando, às vezes senta com as amigas e, não, mas é porque, nossa menina, você nem sabe, aconteceu isso com meu marido falou isso e isso que aconteceu com ele lá atrás. Entende? Então você está expondo algo, seu marido confiou em você. Segredo é segredo. A mesma coisa acontece se o seu marido conta alguma coisa, vamos supor, sei lá, da mãe dele, da irmã dele, do irmão, do pai, alguma coisa ali que é íntima ali dos familiares dele, alguma coisa que aconteceu, que é mais fechado ali. Aí ele vai,
conversa com você, desabafa, fala só, aconteceu isso, isso e isso e tal, mas fica aqui entre nós. Ou então, às vezes, ele nem fala isso, às vezes ele só desabafa mesmo e fala, que aconteceu isso e isso, uma situação assim chata, delicada. E aí, sabe o que é que você faz? Vai lá pro bico das amigas, da sua mãe, e sabe Deus de quem. Então, eu sei que às vezes pode parecer sem intenção, às vezes você, sei lá, quer conversar mesmo, quer procurar até uma ajuda maior para poder ajudar ali o seu marido naquela situação, mas veja bem, fica uma situação muito chata, muito constrangedora, fica uma situação assim, você está expondo o seu marido, expondo outras pessoas, com coisas que seu marido confiou a você. Ai, mas é a minha amiga de confiança. Não importa, é a sua amiga de confiança, não é amiga do seu marido. Seu marido não contou para sua amiga, não contou para você. Então, morra com você, fique com você e não você ficar falando para fulano, ciclano. Não, então não exponha os segredos e nem as vulnerabilidades que o seu marido confiar a você, seja dele, seja de alguém próximo ali de vocês, não fale pra ninguém, ok? Ok? Fique isso pra você. O terceiro ponto aqui, que pra mim é um dos mais importantes e um dos mais banalizados, é você ficar por aí falando detalhes da sua vida sexual. Eu vou falar sexual porque o YouTube pode entender aqui que eu tô falando de baixaria, tá, gente? Então, eu vou falar sexual, mas vocês estão entendendo, né? O que é que eu estou falando. Então, é contar detalhes. O que tem de pessoas em rodas, de amigos, familiares, tudo mais, falando sobre a vida íntima ali do casal, expondo a outra pessoa, expondo a si mesmo, não está escrito, porque a sensação que eu tenho é que essa área, ela ficou muito banalizada. Algo que é para ser preservado virou, às vezes, motivo de triunfo ou de fracasso, entende? Porque tem aqueles que ficam lá triunfando, falando que faz isso, que faz aquilo. E também tem aquela outra parte que fica, lá em casa não tá dando em nada, lá em casa o negócio é devagar, porque fulano tá assim, fulano tá assado, fulano não fez mais isso, entendeu? Eu já vi pessoas conversando e perguntando sobre a frequência. E aí, como é que tá lá, sua casa? Nossa, e aí, você sente isso quando faz isso? Gente, detalhes íntimos, entende? Perguntar, o outro responder, isso não é bom pro seu casamento. Você está expondo algo que é íntimo e que é para ser preservado, entende? É para ser seu e do seu marido. Não é para ficar por aí falando para um, para outro, para ciclano. Não, é algo que é de vocês. Então, se preserve. Eu sei que hoje as pessoas buscam a falsa liberdade e essa área sexual, meu Deus, que difícil para falar a palavra assim diferente, enfim, sexual é muito complicado, porque as pessoas, elas estão banalizando, achando que o legal, o barato mesmo é você ficar expondo por aí os outros, você mesmo, liberdade. Gente, isso não é liberdade, isso é falta de respeito, tá? Isso é falta de consideração, isso é falta de amor, isso é falta de uma série de coisas, de senso, que eu não consigo nem decifrar aqui. Então, muito cuidado. E eu sei que às vezes pode parecer sem intenção, às vezes tá numa roda de amigas, mulheres, a gente tá conversando, mas assim, cuidado com as perguntas, cuidado com as respostas. Se vierem com conversinha sobre, você já corta, sai, mas não exponha o seu casamento. Não exponha o que você faz, o que deve fazer com seu marido, como é que tá na sua casa, como é que tá a sua relação. Se você tiver com algum problema nessa área, vai procurar uma ajuda e vocês vão se resolver. Não é expondo por aí, né, até às vezes em sinônimo de desabafo com outras pessoas, porque lá em casa tá assim, tá assado. Aí daqui a pouco seu marido, sua mulher tá sendo motivo de piada em rodas de família, na mesa de amigos. Nossa, fulano tava falando aqui que você não tá dando no coro não, que você não tá fazendo isso, você não tá fazendo aquilo. Pelo amor de Deus, gente, que constrangimento, que coisa feia, é sério, que coisa ridícula. Você ficar expondo dessa forma, você expondo o outro, isso é íntimo, tá? Nós temos que voltar a entender o sentido de privacidade, tá bom? Isso é íntimo, é privativo, seu, da sua mulher ou do seu marido. Não ficar expondo isso, você vai estar fortalecendo demais o seu casamento. E vamos combinar? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer um pelo outro. Casamento é parceria, é amor e é proteção.
Então, quando você não faz isso, você está protegendo o outro, você está preservando o seu casamento. E talvez você esteja se perguntando assim, Adla, mas é só essas 3 coisas? Não tem mais coisas aí que a gente não deve ficar compartilhando do nosso casamento, não? Sim, tem muitas outras coisas. E para isso, você vai assistir esse vídeo aqui, que nele eu coloco muito mais outras coisas que a gente não deve ficar aí compartilhando do nosso casamento. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Grande beijo, tchau!